caso do Skill Scratch, afinal, quem criou o Scratch? Esse é mais desenvolvimentos que eu não imaginei que fosse acontecer, mas vamos lá. Então, a história do Skill Scratch ainda vai longe. Tem um artigo novo da revista Insider, que entrevistou a Ivy Silverstein. Tem uma entrevista que saiu também agora com o Chris Wedge, um dos fundadores da Blue Sky, e que também participou, né, dessa série animada do Scratch Tales, que está disponível no Disney Plus. E essas informações, mais uma informaçãozinha do créditos finais da série do Scratch, nessa nova série do Scratch, deu uma confusão, mas ao mesmo tempo também trouxeram novas informações para dar uma elucidada nessa situação toda do Scratch. E principalmente, não muito, mas principalmente também quem que criou o personagem, né? Então, vamos passar por os detalhes, mas não esperem nenhuma resposta muito definitiva. Vamos começar pelo artigo da Insider, né, escrita pelo jornalista Jason Gerazio, acho que fala assim, tá? Que ele faz acho que é o primeiro grande matéria sobre toda essa situação, né, da Ivy Silverstein, do Scratch, quem criou, quem é o dono. E ele faz uma entrevista com ela, ele consegue acesso a algumas partes dos processos, principalmente dessa última parte, né, do processo, e traz umas informações interessantes. Então, por exemplo, uma das coisas e o link para essa entrevista a gente vai colocar nos comentários, tá? Porque tem bastante informação lá. Mas um dos pontos que me chamaram a atenção, né? Um deles é a maneira que ele coloca a seguinte informação. Ele fala o seguinte, abre aspas: em 2020, parece que ela, a Ivy, finalmente ganhou quando o estúdio por trás de A Era do Gelo abriu mão de contestar o trademark de Scratch, com Q, o que significa que ela, Ivy, tem os direitos exclusivos para vender merchandising com a marca Scratch, com Q. Eu estava até comentando com o Selby na nossa conversa pré-gravação que vocês lembram no episódio, agora não lembro se é o episódio 48, 49, que foi a última vez que a gente mencionou aqui no animação sobre a situação do Scratch, que eu falei que uma das possibilidades era que ela tenha pego de volta os direitos sobre o personagem dela, não sobre o personagem do Scratch, que a gente conhece, que saiu na série, mas daquele design oficial e o nome original. E da maneira que ele coloca essa frase no artigo dele, parece que é realmente esse caminho. A Disney parece ter aberto mão de ficar contestando vamos dizer assim, a criação do personagem, desse personagem, pelo menos dessa versão, e abriu mão. Ela não pagou nada, esse é um ponto interessante também da matéria, que ela fala que ela não recebeu nada por isso, mas que realmente a Disney falou assim, não vou mais lutar contra isso, você pode usar essa versão do seu personagem. Tá? E, além disso, uma das coisas interessantes de desse artigo é como a versão dela, e novamente, isso eu vou deixar, que é bem minha opinião nesse processo. A versão da Ivy, que passa mais detalhes de como ela fez todo esse processo para tentar divulgar o personagem quando ela criou, e fazer o pitch desse personagem. E quando eu falo pitch, não é chegar numa empresa específica e fazer o pitch. Ela começou a divulgar, por exemplo, porque ela sempre foi uma produtora de shows também, então o artigo conta que vários shows que ela produzia, no final ela simplesmente colocava lá aquela imagem do Scratch dela, com o nome, com o link para o site, isso lá para 99 e 2000. Né? Isso que eu achei muito interessante. Inclusive, esse artigo linka para um vídeo de uma entrevista que ela deu para a CNN em 2000, fevereiro de 2000, onde, obviamente, foi uma matéria que ela tem contatos também, né, nessa área de entretenimento de maneira geral, e conseguiu cavar essa história, e os caras foram lá entrevistar, teve chamada, e tem um vídeo disponível no YouTube, sabe, velho pra caramba, mas tá lá. Né? E onde aparece entrevistando ela falando como ela criou o personagem, isso em 2000. Lembrando que o primeiro filme da Era do Gelo só saiu em 2001, acho que meados de 2001. Né? E ela já tinha isso, ela fala que já criou em 98, 99. Isso foi interessante, tinha um site e tudo mais. E o que ajuda a confusão é que as informações que partem do lado, digamos, da Blue Sky,
do Chris Wedge, que é o diretor até da série da Scratch Tales agora. Ele é o fundador da Blue Sky, então ele dirigiu. Acho que foi os 2 primeiros Era do Gelo foram deles, o terceiro eu não lembro se foi ele também. O Robôs é dele, né? Então, não tem, a informação não bate, porque não só tem, por exemplo, essa última entrevista que eu comentei, né? Saiu uma entrevista com ele, com o. Agora eu tô achando, onde que eu coloquei aqui o nome dos participantes? Tá aqui. Que é foi com o Chris Wedge, com o Mike Knapp, que é designer de produção do Scratch Tales, e Anthony Nisi, que é produtor do Scratch Tales. Nessa entrevista, eles não. Em nenhum momento eles entram no mérito da questão dessa briga jurídica, nem nada assim. Eles falam basicamente, que aí que é um ponto importante, eles falam de como o Scratch teria sido criado, mas fala depois toda essa situação com a Covid e depois a compra pela Disney, né? E eu também vou linkar esse artigo na descrição, porque tem bastante informação muito boa ali também, tá? E nessa entrevista, o Chris Wedge fala que, na verdade, tem um processo criativo. Então, em algum momento eu pensei em fazer, fazer como se fosse um sketch, pensando nesse mundo da Era do Gelo como um personagem específico, e que foi desse processo criativo que saiu aquele que foi o primeiro teaser para a Era do Gelo, que, segundo o próprio Chris Wedge, ele não queria usar isso como um teaser, né? Mas assim, o departamento de marketing gostou bastante, porque ele termina, se não me engano, termina com o Scratch sendo amassado por uma pata de um mamute, né? Sim. Seria o personagem principal, né? Que é o Pra mim Manny. devia ter ficado só no teaser, né? Então, porque na verdade eles estavam ainda. O personagem mesmo, Scratch, na ideia original, segundo a versão do Wedge, era só fazer como se fosse uma introdução da história. Ele ia ser uma piada assim, de introdução e pronto. O resto da história ia ser tudo isso. Só que ele criou o personagem foi pro marketing, a galera adorou. E a Fox, na época, né, começou a forçar, não, coloca ele na história. Tanto que, assim, é até um recurso interessante, que a história dele não se mistura em nenhum momento com a história dos personagens principais. Né? Ela só vem mesmo até alguma interação entre eles, se eu não me engano, no segundo filme. Porque aí o Scratch já tinha estourado, né? Assim, virou como o Sérgio já tinha falado no episódio anterior, ele virou o símbolo da Blue Sky, porque foi um sucesso muito estrondoso. É a mesma situação com o Minion, se a gente for fazer uma comparação assim. Né? O personagem principal da porcaria do filme era o Gru. Só que os Minions caiu no gosto da galera e hoje os Minions são o mascote da Illumination. Né? Então eles falam desse processo, só que o artigo, né, do Guerrazio aqui, ele identificou que o Chris Wedge dá uma versão para criação, tem um modelador chamado John Doddelson, né, que também ele dá uma versão um pouco diferente da criação do Scratch, inclusive da mudança do nome. Ele fala falam-se, né, não foi ele especificamente, mas fala que o nome Scratch dentro da Blue Sky durou bastante tempo. Eles falam ali no final, nos 48 do segundo tempo, que eles decidiram mudar do Q para o C. Né? E anos depois, 2007, o escritor do primeiro filme da franquia, que é o Michael J. Wilson, ele, na verdade, numa entrevista, ele acredita a filha dele, que é uma menininha de 3 anos, que teve uma ideia, que falou de um esquilinho que corria atrás de uma noz. Que, inclusive, então, ela deu um nome. A culpa é da menina, então, né? A culpa é da menina. Eu acho que se a gente precisar colocar a culpa em alguém, com certeza é da menina de 3 anos. Isso aí não tem nem Os dúvida. direitos são dela, então. Os direitos são dela. Ele já devia estar presa, porque está sacaneando todo mundo. Né? Então, assim, obviamente na matéria eles tentaram chamar o Chris Wedge para dar uma declaração, tentaram chamar a própria Disney para dar uma declaração, ninguém se declarou. Né? Ninguém respondeu às requisições. Né? Então, olha a confusão que está. Né? E uma das coisas impressionantes também, que também tem um problema sério de entendimento. Né? Quando saiu a série nova do Scratch, a própria Ivy não estava sabendo. E ela viu aquilo e falou assim: quê? Peraí, o que está acontecendo? Então, eu não sei também Porque assim, gente, eu estou passando as atualizações que eu li e tem algumas conclusões que eu tomei, até falei pro Selby. Mas ainda tem muita coisa para sair desse caso. Isso não vai morrer, porque ela mesma no artigo ela fala que ela vai entrar com processo atrás disso. Né? Porque ela continua batendo o pé, que foi ela que criou. Já teve um julgamento que falou, né, já até comentei, né, que não teve esse. Que o juiz identificou, o nome do juiz está aqui, é Michael.
Não, pera, esse aí é o nome do escritor. Cadê o nome do juiz? Ah, tá aqui. Richard Howell, que ele deu uma das sentenças, né, porque eu já tinha comentado isso, teve vários processos, mas uma das sentenças que ele deu, que ele falou assim, olha, eu não vejo como que, baseado em todas as evidências que foram apresentadas, né, e tudo mais, que esse personagem, o dela, da Ivy, gerou esse personagem que a gente conhece hoje da Blue Sky. Ele falou que não faz sentido, para ele não faz sentido. Então ele deu, que foi um dos processos que até separou mesmo, né, que deu de 50% a 50%, né. E então assim, tá uma confusão. A minha conclusão nisso, até comentei com o Seb, e novamente, essa é a minha opinião, pode ser, tá? Pode ser, porque eu não tenho certeza. Pode ser um caso de coincidência e timing. Pode ser, tá? Porque de todas as informações que saíram nesse artigo e na entrevista que o Chris Edwards deu, tal, que realmente da entrevista dele tem pouca informação, né? Tirando essa parte que ele fala que na verdade foi uma ideia dele com o artista que é o Peter DeSeve, que foi o cara que fez os primeiros rabiscos desse Scratch que a gente conhece hoje. E um detalhe, o próprio Chris Edwards deixa claro que essa concepção do Scratch ele foi feito mais para o fim da produção do Era do Gelo, porque a Era do Gelo começou provavelmente em 96, 97, né? Só que, assim, mas isso é o desenvolvimento do Manny, da criancinha, né, que eles vão proteger, do Sid, tal. Mas ele deixa claro que, assim, a concepção do Scratch, que ele estava achando uma maneira de iniciar o filme. Então, ele falou assim, eu vou fazer como se fosse um sketch, uma piada aqui, para startar a história, né? Então isso foi mais pro final. E aí acaba casando. Pode ser, é muita coincidência também, mas pode ser esse caminho. Principalmente porque é o que a gente lembra, assim, a Blue Sky, ela sempre foi um pouco fora da curva, porque enquanto todos os estúdios na Califórnia, ou então você tem até os estúdios tipo cinema, né, os executivos da Fox, até Disney, também tem escritórios em Nova York, a Blue Sky sempre teve em Connecticut, que é no meio dos Estados Unidos. Né? Então, foi uma das coisas que o pessoal sempre. Já tinha lido histórias, né? Falando assim que parece que era o isolado, né? Porque não tinha aquele dia a dia. A Disney conversava com os caras da Pixar o tempo inteiro, com a DreamWorks o tempo inteiro. Os profissionais moram tudo ali, vamos dizer assim, numa mesma região. Por mais que a DreamWorks também sempre foi ali em São Francisco, é um pouco mais afastada de Los Angeles. Mas ainda assim, tipo, como é que fala? São Paulo, Rio de Janeiro. Um avião, em menos de uma hora você está lá. Você pega o carro, sei lá, umas 4, 5 horas você já está também. Então, e como são dois polos muito fortes também nos Estados Unidos, ali na área criativa, você tem Vale do Silício e tudo mais. Então, esse trânsito é super comum, encontro no meio de aeroportos e tudo mais. Com a Blue Sky era um pouco diferente. Então, pode ser essa possibilidade também, porque em todo esse processo, em nenhum momento fala assim, não existe qualquer menção do tipo, olha, existe uma possibilidade que uma pessoa com quem ela falou chegou, ou então trabalha, ou então conhece alguém que trabalhava na Blue Sky e parece que ela não fez pitch nenhum para Blue Sky. Isso realmente parece pela matéria, mas também não é 100% de certeza. Né? Pelo menos não oficialmente. Né? Então existe essa possibilidade. Resumindo, tem muita informação, leiam lá, a gente vai deixar o link para vocês lerem. Resumindo, eu vou pegar, não tem solução, né? Resumindo não, meu ponto é o seguinte, essa história não acabou ainda, porque ela deixou claro que ela vai processar, para não só uma questão de financeira, mas também para falar assim, não, o personagem é meu. Porque até esse momento, e a própria matéria diz isso, porque assim, esse negócio da maneira que foi todo esse processo, o jornalista falou com algumas pessoas como é que é, aquelas fontes, né, de informação. E alguma dessas fontes fala assim: eu não vejo como agora ela vai poder entrar com o processo e ter ganho de causa. Do tipo, tirar o Scratch, esse Scratch que a Disney, essa versão da Disney final, tirar deles. E aí eu quero ver como isso vai andar, não só para ver se ela realmente vai processar, mas não só para também ver se a Disney vai realmente fazer uma segunda temporada de Scratch Tales. Eu não sei. Aí é que tá o ponto. Vamos lá, eu não li o artigo novo aí da Insider, que é longo, porque eu estou numa fase meio corrida aqui para me focar em poucas coisas. Mas, primeiro pergunta assim, o Scratch, ele vale tanto assim como
como personagem, se comparado aí, se fez até um bom exemplo dos Minions, por exemplo, em relação a Illumination, eu não vejo o Scratch com essa mesma força, né? Inclusive porque ele não foi criado para ser ele não era nem coadjuvante na Era do Gelo, né? Ele foi, pelo que você lembrou muito bem, ele foi criado justamente no final da produção, foi realmente um elemento ali de última hora, inserido até para fazer uma piada de prólogo ali, foi usada nos trailers, né? Aí sim, ele foi usado bastante na divulgação, mas eu não vejo, eu não sei ainda do ponto de vista do potencial como é que, porque nem a Blue Sky não explorou como poderia ter explorado, né? Agora, eu lembro da Ivy Silverstein, né? Comentei com o Paulo aqui até na nossa reunião pré-gravação. Eu lembro de tê-la visto na CNN, né? Isso antes até do lançamento da. Eu lembro que eu vi, inclusive, eu lembro bem da reportagem, inclusive, sobre a primeira acusação de suposto plágio lá, que ela ia entrar com o processo, enfim, é uma personagem aí, uma artista que ela aparece muito, né? Ela está sempre aí nos festivais, ela aparece nas reportagens. Agora, o que me espanta do ponto de vista jurídico é que isso não tenha tido uma resolução final há muitos anos, né? Já deveria ter naquele primeiro processo que entrou. Geralmente, quando há um processo desse tipo, de que alguém tem um livro e acusa um estúdio de plágio, de se aproveitar de alguns elementos, isso vai para a justiça, isso leva um certo tempo, mas a justiça dá solução, dá ganho de caso para alguém. Mas eu estou achando estranho que justamente nesse caso dela tenha se arrastado e vá por vários processos e vá por várias acusações. Então isso para mim é o que me espanta nessa história toda, né? Eu creio que deva ter acontecido mesmo uma grande coincidência por conta disso, porque eu acho que o Scratch ele não foi bolado inicialmente ali para ser um personagem principal mesmo, ali foi meio que de realmente um personagem mais promocional que acabou sendo inserido no filme ali nos 45 do segundo tempo, né? Agora vamos ver, né? Porque agora a Disney lançou aí a série nova, né? Aí ela parece que foi pega de surpresa. Agora a gente fica na dúvida se vai abrir um outro processo, se vai ter. Agora eu não sei porque se já houve uma decisão da justiça, que outra decisão poderia ter, né? Então fico nessa dúvida aí. Agora, por mim, eu acho que o Scratch para mim já deu, já cansou, já gosto do personagem, mas eu confesso que para mim eu acho que é muita briga aí por uma coisa que eu não sei nem se a Disney vai explorar mais daqui para frente, né? Como diz o Paulo, fica a dúvida se eles vão produzir ou não uma segunda temporada, mas eu não sei, não sei não se tem todo esse potencial. Então, aqui também agora a gente depende da Disney para divulgar números, se a série fez sucesso ou não, né? Porque assim, eu vi A alguma minha análise eu fiz movimentação. pelos filmes, né? Eu fiz pelos filmes, Sim, porque os filmes sim, mesmo eu não. sim. Eu nem sei, porque assim, uma das coisas que o próprio Chris Ed fala que é o seguinte: a produção do filme do Buck, que todo mundo meteu pau, eu ainda não assisti, não sei se vou assistir, mas tudo bem. Que realmente as pessoas meteu o pau na qualidade Ah, sim. do produto final, né? E não foi desenvolvido dentro da Blue Sky. Né? O Scratch Tales foi, tanto que foi o próprio Chris Wedge que dirigiu. E só de você ver imagens de trailer, né? Não precisa nem, ou então você vê o curta mesmo e compara com o trailer do Buck, você já nota a diferença na qualidade da animação. E eu acabei assistindo essa, eu vou acelerar um pouco assim, eu acabei assistindo a série, e seria a minha dica cultural de hoje, que é a série do Scratch. Porque assim, são 6 episódios de 4 minutos e meio cada um, e ele vai melhorando, assim, as historinhas vão melhorando. É tudo simples, é aquele processo que eu mesmo comentei, né, no passado, são aquelas pantomimas, aqueles esquetes de humor, que é ele tentando agora brigar com a nós, brigar pela nós como é que é, com o Scratchzinho novo que aparece na história. E principalmente o quinto e o sexto episódio são muito bons. Assim, ele vai realmente numa qualidade até de história mesmo, muito, muito crescente, né? E só que assim, a gente não vai saber se isso vai ter o retorno que a Disney estava esperando ou não. Porque esse curta ele começou a ser produzido antes mesmo se eu não me engano, antes da compra da Disney. Tá?
Então, quando começou a produção mesmo dos episódios, né? E aí ele foi terminado. Na verdade, ele estava assim, quase finalizando quando a Disney comprou, né? E aí, quando estava realmente quando a Disney encerrou o estúdio, quando ele fechou a Blue Sky, ele já estava assim, já estava na pós-produção. E aí eles falaram assim, sim. que até o Chris Wedge comenta. Eles falaram, primeiro que, segundo ele, deu uma semana assim pro pessoal, pros artistas, tipo, fiquem com as suas famílias, a gente não sabe o que vai acontecer. E aí passou alguns dias, ele voltou para eles e falou assim: vamos terminar isso ou não? Porque eu não tô nem sendo cobrado pela Disney. Eu nem tô sendo cobrado. E aí a galera falou assim: não, vamos terminar, já tá quase pronto, né? E eles foram lá e terminaram. E aí ele fechou lá, o produtor, né, terminou de fechar os arquivos e tal, mandou pra Disney, e a Disney ficou quieta. Ah, vamos lançar? Não sei. Tanto que quando a Disney anunciou, né, quando lançou o trailer, foi o que a gente até comentou aqui, pegou todo mundo de surpresa. Ninguém sabia. Eles não tinham nem, não tinha previsão e muito menos se ia em algum momento sair, né? Então, não dá para saber. Eu sei que acho que novamente essa história não acabou ainda, principalmente que assim, se ela tá há 20 anos sendo consistente nesse processo, né? E ela tem datas e tem tudo mais. Por isso que eu falo que assim, a história dela acaba ganhando um pouco mais de base, porque ela apresenta, porque todo esse processo que ela fez tem registro, né? E a Blue Sky não tá falando nada do processo interno deles. E quando fala, foi essa entrevista genérica, vamos dizer, esses pontos genéricos que o Chris Edge passou. Eu acho que ele nem pode falar, né? Até Então, uma não sei se proteção tem uma jurídica questão dos de. estúdios, eles não falam. Entendeu? Então, e como a Disney não fala nada, fica por isso mesmo. Parece que ela vai fazer e a gente vai ver. Eu acho, sei lá. Porque assim, a Disney pode olhar isso também como uma chance de pegar. Porque, como eu falei, né? O Scratch foi feito na Blue Sky. Então, até o valor dele de produção, por mais que fossem curtas, né? São 6 curtinhas de 4 minutos, vai dar 24, quase um pouco mais de meia hora, né? De animação, diferente do Buck, que era um filme, né? Uma longa-metragem. Mas é um produto mais caro, né? Então, será que eles vão querer manter o personagem ou não? Eu não sei, não vejo a Disney fazendo também muito chabu em cima disso. Com tanta marca maior, não sei. Não sei se está na estratégia deles, pelo menos agora. Mas assim, como a gente sabe como a Disney é, eles vão fazer de tudo para ficar com a IP. Porque eles falam assim: eu quero ter a possibilidade de um dia, se eu quiser, eu volto. Nem que seja que rebutar, nem que seja que fazer o que for. Né? Então, essas são as informações novas. Então, a gente, em algum momento, acho que vai falar de novo nisso, porque vai ter coisa. Não acabou, não. Vamos esperar, vamos esperar. Isso.